Uma garota chamada Kylie fechou a torneira com o pé, relaxando no banho com seus fones de ouvido. Ela não percebeu a lesma alienígena viscosa rastejando em sua direção. Quando finalmente a viu, ela gritou. A lesma pulou em suas costas, tentando rastejar para sua boca. Se entrasse, controlaria sua mente. Ela lutou com todas as suas forças e a arrancou fora bem a tempo. Ela vestiu suas roupas apressadamente e saiu correndo, pedindo ajuda, mas sua mãe já estava infectada, deitada em uma poça de sangue. Então sua irmã começou a gritar. Lesmas estavam por toda parte inundando a casa. Kylie arrombou a porta do quarto, mas era tarde demais. Suas irmãs já estavam lutando. Mais lesmas jorraram no quarto. Kylie escapou para a varanda, mas todo o segundo andar estava infestado de monstros. Sem outra escolha, ela pulou. Logo quando estava prestes a se levantar e correr, seu pai desabou bem diante de seus olhos. Atrás dela, lesmas avançaram como uma onda. Kylie rapidamente pulou dentro do carro, mas não havia chaves dentro. Ela assistiu impotente enquanto lesmas invadiam todo o veículo. Depois do que pareceu uma eternidade, o perigo finalmente passou. Mas Kylie logo descobriu algo ainda mais aterrorizante. Sua família de alguma forma havia voltado à vida. Eles pareciam monstruosos, seus corpos controlados por lesmas. E, da noite para o dia, todos na cidade haviam se tornado como mortos-vivos. O que diabos estava acontecendo aqui? A história começou em Willis, uma pacata cidadezinha na Carolina do Sul. O festival anual de caça ao veado estava prestes a começar, atraindo toneladas de turistas para a área. Stara era uma jovem e bela professora da cidade. Quando ela dava aulas, os meninos raramente prestavam atenção. Depois da aula, até o professor, homem, não resistia a paquerá-la. Mas de repente, um homem apareceu e levou Stara à força. Aquele homem era Grant, marido de Stara. Ele parecia rude, mas amava profundamente Stara. Uma noite, depois de uma discussão sobre intimidade, Grant saiu furioso, indo direto para o bar local. Lá, uma garota se aproximou dele e puxou conversa. Quando Grant olhou mais de perto, percebeu que era Brenda, a irmã mais nova de sua ex-namorada. Eles não se viam há mais de 10 anos. Enquanto conversavam e bebiam, logo se dirigiram para a floresta próxima. Acontece que Brenda era apaixonada por Grant há anos. Eles começaram a se beijar apaixonadamente. Mas Grant parou de repente no momento crítico. Ele pensou em sua esposa, Stara, e disse: Stara vai ficar preocupada se eu demorar muito. Nesse momento, um meteoro caiu do céu, aterrissando na floresta perto deles. Ao atingir o chão, ele se rompeu, revelando um estranho objeto semelhante a um saco. Curioso, Grant cutucou-o com um graveto. De repente, um tentáculo pontiagudo disparou e o esfaqueou diretamente no peito. Um parasita alienígena rapidamente entrou no corpo de Grant através do tentáculo. Brenda gritou o nome de Grant com medo, mas para seu choque, Grant subitamente se levantou novamente. Ele havia se tornado como um cadáver ambulante, ignorando completamente os chamados de Brenda. Então ele se virou e saiu da floresta sem dizer uma palavra. Grant logo chegou em casa. Após entrar, esvaziou a geladeira de toda a carne crua e construiu um ninho de folhas no porão. Na manhã seguinte, Grant foi atraído para a sala de estar por uma música. Lá, ele encontrou Stara envolta em seu roupão de banho. Conforme Grant se aproximava, ela lentamente removeu o roupão, revelando uma lingerie sexy. Claramente, ela queria compensar a briga da noite anterior. Embora Grant estivesse controlado pelo parasita alienígena, ele não pôde evitar derramar lágrimas. Infelizmente, ele não tinha como avisar Stara. Naquele momento, Stara notou um ferimento em seu corpo. Mais tarde, na escola, a colega de Stara notou o quão radiante e feliz ela parecia. Animada, Stara compartilhou sua experiência recente, comentando como seu marido parecia uma pessoa completamente diferente. Enquanto Stara conversava, Grant estava no supermercado, babando sobre a carne crua no freezer. Após um momento de reflexão, ele comprou toda a carne que a loja tinha. Quando Stara voltou para casa, encontrou o porão trancado. Grant disse-lhe que era uma surpresa para sua festa de aniversário. Mesmo faltando ainda 2 meses para seu aniversário, Stara não teve qualquer suspeita. De repente, Grant sentiu a criatura dentro dele se debatendo violentamente. Claramente, a carne crua não era mais suficiente. O cachorro do vizinho começou a latir freneticamente quando o viu. Grant olhou para ele com olhos famintos. Naquela noite, o corpo de Grant mudou ainda mais drasticamente. Sua fissura por comida ficou mais forte. Stara estava no chuveiro, se preparando para a festa de abertura do festival de caça ao veado.
Controlado pelo parasita alienígena, Grant se aproximou de Stara por trás, estendendo lentamente 2 tentáculos viscosos. Mas justo naquele momento, Grant viu o rosto gentil de Stara de lado. Seu amor por ela o impediu de atacar. Que você está fazendo? Preciso ir trabalhar. O Festival do Veado começa em cerca de 1 hora. Encontro você lá. Incapaz de machucar Stara, Grant instead se afastou, indo direto para a casa de Brenda. Brenda ficou chocada ao vê-lo. Ela disse que pensou que ele tinha morrido naquela noite na floresta. Mas Grant não respondeu. Em vez disso, tirou a camisa, revelando 2 tentáculos aterrorizantes saindo de seu estômago. Era tarde demais para Brenda reagir. Os tentáculos perfuraram seu corpo, implantando ovos alienígenas dentro dela. Enquanto isso, Stara esperava na festa, mas Grant nunca apareceu. Em vez disso, Bill, o chefe de polícia da cidade, se aproximou dela. A atmosfera rapidamente ficou awkward. Eles já haviam namorado. Mas Stara sonhava em ir para Hollywood, enquanto Bill escolheu se tornar policial. Eventualmente, eles se separaram. Quando Stara passou por dificuldades financeiras, foi o rico Grant quem cuidou dela. No final, Stara se casou com Grant. Após a festa, Stara voltou para casa e encontrou a sala de estar completamente escura. Grant parecia completamente diferente, inchado e distorcido. Ele alegou que havia sido picado por uma abelha e já havia pego remédio no médico. Mas no dia seguinte, Grant não melhorou. Preocupada, Stara ligou para o médico, que ficou surpreso, dizendo que não via Grant há mais de 1 ano. Obviamente, Grant havia mentido. Stara começou a se sentir inquieta. Mais tarde, ela notou que muitos animais de estimação na cidade haviam desaparecido. Naquela noite, Bill apareceu em sua porta novamente. Eles descobriram que Brenda havia desaparecido misteriosamente. Alguém tinha visto Grant entrando em sua casa, e sinais de luta estavam por toda parte. Agora, Grant era o principal suspeito. Stara não conseguia acreditar que seu marido pudesse fazer tal coisa. Bill deu a ela seu cartão, dizendo para ligar imediatamente se visse Grant. Depois que Bill saiu, a ansiedade de Stara cresceu. Reunindo coragem, ela arrombou a porta trancada do porão com um taco de beisebol. Um fedor horrível instantaneamente encheu o ar. Ela corajosamente entrou, encontrando peles de animais penduradas por toda parte. Sua carne e órgãos haviam sido levados por Grant para alimentar Brenda. Stara rapidamente pegou o telefone para ligar para Bill. Mas quando se virou, Grant estava parado bem do lado de fora da janela, observando-a. Stara gritou em terror e tentou escapar, mas Grant a pegou facilmente. "Por que você está fugindo de mim, querida? Eu não ia machucá-la." Vendo o rosto assustado de Stara, Grant acreditou que ela o havia traído. Ele rasgou sua camisa, revelando os 2 tentáculos novamente, pretendendo transformá-la em outro hospedeiro para sua prole alienígena. Nesse momento, Bill ouviu o barulho e irrompeu na casa. Sabendo que não poderia vencer essa luta, Grant fugiu, deixando Stara para trás. A aparição de Grant causou grandes dores de cabeça para o prefeito da cidade. Turistas de todos os lugares estavam vindo para o festival de caça ao veado. Se a notícia sobre Grant vazasse, todos aqueles turistas seriam espantados. Então o prefeito ordenou que Bill capturasse Grant o mais rápido possível. De acordo com a análise de Bill, a maioria dos desaparecimentos recentes de animais havia acontecido perto de fazendas. Grant devia estar coletando carne pela área. Bill imaginou que deveriam armar uma armadilha na próxima fazenda naquela noite. Os oficiais imediatamente pegaram seu equipamento e se prepararam para sair. Logo quando Bill estava prestes a sair, Stara subitamente bloqueou seu caminho. Ela disse que se casou com Grant, não por seu dinheiro, mas porque realmente o amava. Mesmo agora, ela ainda acreditava que Grant estava simplesmente doente. Stara implorou a Bill para não matá-lo. Além disso, capturá-lo vivo era sua única chance de salvar Brenda. Relutantemente, Bill concordou em deixar Stara se juntar à missão. Naquela noite, a polícia armou uma emboscada ao redor da fazenda. Até caçadores locais vieram voluntariamente para ajudar. Enquanto todos conversavam casualmente, uma figura sombria coberta de tentáculos apareceu. Era Grant. Ele balançou um tentáculo casualmente e instantaneamente derrubou um touro. Enquanto Bill tentava planejar seu próximo movimento, Stara correu para a frente e chamou o nome de Grant. Mesmo que Grant mal parecesse humano, ela ainda esperava poder persuadi-lo a se render e obter ajuda. Naquele momento, oficiais se moveram lentamente ao seu redor. Um caçador perdeu a paciência e gritou ameaças para Grant. Diante dos olhos horrorizados de todos, o corpo do caçador subitamente se partiu em 2 pedaços. Bill imediatamente ordenou que todos atirassem. Mas, apesar do tamanho enorme de Grant,
Ele facilmente desviou de suas balas e desapareceu na floresta. O grupo rapidamente o perseguiu e logo descobriu uma pequena casa onde Brenda estava sendo mantida. Mas quando entraram no quarto, todos ficaram pasmos com o que viram. Brenda estava horrivelmente inchada e quase irreconhecível. Mesmo naquela condição, ela estava faminta e implorando aos oficiais para alimentá-la, com os ratos rastejando no chão. Antes que Bill pudesse se recuperar do choque, o corpo de Brenda inflou rapidamente e explodiu como um balão. Inúmeras lesmas alienígenas jorraram de seu corpo. Felizmente, Bill reagiu rapidamente. Ele cobriu a boca de Stara firmemente, impedindo que as lesmas os infectassem. Mas as pessoas da cidade não tiveram tanta sorte. Números maciços de lesmas correram para a casa do proprietário da fazenda, rapidamente infectando toda a família. Apenas Kylie conseguiu sobreviver, presa dentro de um carro e tremendo de medo, enquanto sua família infectada a cercava. Enquanto isso, Bill arrastou os oficiais inconscientes para fora. Não havia sinal de celular na floresta, então ele planejava pedir reforços usando o rádio em seu carro. Mas momentos depois que ele saiu, os oficiais inconscientes subitamente acordaram. Eles começaram a falar com vozes idênticas às de Grant. Claramente, essas criaturas alienígenas compartilhavam uma única mente, controlada completamente por seu hospedeiro. Eles tentaram convencer Stara a se juntar à sua gloriosa evolução. A arma de Stara estava vazia, então tudo que ela pôde fazer foi correr por sua vida. Bill, que havia voltado para buscar o carro da polícia, resgatou Kylie bem a tempo dos monstros que a cercavam. Eles rapidamente dirigiram de volta, encontrando o prefeito e Stara, que acabara de escapar da floresta. Enquanto Bill os levava em segurança, ele chamou a despachante no rádio da estação, pedindo que chamasse reforços pesados das autoridades superiores. Mas as lesmas alienígenas já haviam alcançado a delegacia. A despachante foi infectada no momento em que desligou. Então Kylie compartilhou o que tinha visto nas memórias da lesma. Combinando esta informação com suas experiências recentes, Bill descobriu que todos os infectados se tornavam parte de Grant. O objetivo final de Grant era consumir toda a vida na Terra. Eles tinham que matar Grant, o hospedeiro original, para parar todas as lesmas e monstros alienígenas de uma vez. De repente, eles colidiram o carro. Quando Bill acordou do desmaio, pessoas infectadas da cidade já o cercavam. Bill não teve tempo suficiente para salvar Stara, que ainda estava inconsciente. Então, ele levou Kylie e escapou de volta para a delegacia. Ele planejava pegar a granada para explodir Grant. Enquanto isso, Stara havia sido levada de volta para casa. Estranhamente, os monstros não a machucaram. Em vez disso, eles a lavaram e a vestiram cuidadosamente. Na manhã seguinte, Stara acordou em seu quarto. Se não fosse pelos monstros rosnando lá fora, ela teria acreditado que tudo tinha sido apenas um mau sonho. Percebendo que não havia escapatória fácil, ela escondeu um grampo de cabelo afiado para autodefesa. De repente, sua música favorita começou a tocar. Stara saiu de seu quarto e viu a parede coberta com suas fotos. Era a surpresa de aniversário que Grant havia preparado para ela. Stara ficou comovida até as lágrimas, até ver a visão aterrorizante à sua frente. Grant havia se transformado em uma massa monstruosa de carne. Ele estendeu seus tentáculos, envolvendo Stara, tentando se fundir completamente com ela. Stara finalmente entendeu que seu verdadeiro marido já estava morto. E a criatura diante dela era apenas um parasita alienígena que havia absorvido as memórias de Grant. Calmamente, ela começou a relembrar doces memórias de seu passado juntos, lentamente, fazendo com que Grant baixasse a guarda. Então, ela subitamente o esfaqueou com um grampo. Grant balançou seus tentáculos, lançando Stara pela sala. Nesse momento, Bill chegou com uma granada, mas justo quando estava prestes a jogá-la, Grant a derrubou de sua mão. Bill procurou desesperadamente pela granada, mas assim que a encontrou, Grant atacou novamente. Afastando Bill, a granada rolou para a piscina e explodiu, inutilmente. Os tentáculos de Grant dispararam em direção a Bill. Bill agarrou um tentáculo, mas o outro o esfaqueou no estômago, rapidamente bombeando ovos dentro dele. Nesse momento desesperador, Bill notou um tanque de propano próximo. Usando toda a sua força, ele enfiou o tentáculo na válvula do tanque e a abriu. Gás propano correu para dentro do corpo de Grant através do tentáculo. Grant imediatamente sentiu o perigo, mas Bill manteve o tentáculo firmemente no lugar. Stara pegou uma arma do chão e olhou profundamente nos olhos de Grant.
Então, sem hesitação, ela puxou o gatilho. O corpo de Grant instantaneamente se incendiou, explodindo violentamente. Com a morte de Grant, todas as lesmas e monstros infectados desabaram imediatamente. Além dos 3 sobreviventes, quase ninguém mais na cidade havia permanecido vivo. No final da história, um gato se aproximou e começou a lamber os restos do cérebro de Grant.